Namastê, namastê, gratidão, tudo bem com vocês? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. E hoje nós vamos dar sequência ao tema paranormalidade. Já se inscreveu no canal Mônica Bonfilho para aprender sobre temas tão fascinantes como esse da paranormalidade. E na paranormalidade, eu vou falar um pouquinho da intuição. O que é intuição? Vem do latim intuire, que significa ver interiormente. É a faculdade que algumas pessoas têm de conhecer algo, é o ato de pressentir. Então, é a faculdade nata que nasce basicamente em todos os seres humanos e pode ser propiciado pela terceira visão, que é o ajna, ou também pelo estímulo da glândula pineal. Descobriu-se que pessoas que têm mediunidade, elas têm a glândula pineal aumentada, maior do que uma pessoa comum. Um outro tema fascinante da paranormalidade é a levitação. E o que é a levitação? É a suspensão do corpo acima do solo, sem qualquer tipo de apoio. A freira Teresa d'Ávila, a doutora em teologia, que eu amo, a Teresa d'Ávila, ela se levantava do solo e quem tentava puxar a Teresa também era sustentado, subia junto com ela. Às vezes a Teresa, ela ficava horas em transe. Se acredita que em uma ocasião ela chegou a limpar as janelas do próprio quarto, levitando. E ela descia e apoiava os pés no solo de modo muito calmo. Aí no século XIX a igreja se viu no impasse. Ou considerava a levitação um fenômeno, um milagre, ou tratava como resultado das possessões demoníacas. Os mais famosos levitadores foram São João Bosco, São José de Cupertino, tá ele aqui, ó, levitando na missa, será que vocês estão vendo? Ó, que bonitinho, olha que lindo. Você já pensou você está numa missa e o padre começa a levitar? Tanto que ele é padroeiro dos aviadores, José de Cupertino. Santa Catarina de Siena também era uma levitadora, São Francisco de Assis também levitava, entre outros. Aí quando ocorre o deslocamento, é chamado de teletransporte ou voo psi. É muito interessante. Então, imagina a freira Santa Teresa d'Ávila, José de Cupertino, Santa Catarina de Siena, levitando. Eu queria estar naquela época para ver um fenômeno desse. Um outro fenômeno paranormal chama-se materialização de objetos. São relatos onde coisas apareciam, a mão aparecia, um corpo inteiro, apareciam objetos. Isso começou no século XVIII e se estendeu até o século XIX. E para compreender esse fenômeno, dependendo do médium, o ectoplasma era tanto que o que ela soltava pelo exalar na boca dela formava um espírito. Era facilmente, você via o molde, muito interessante, né? Por exemplo, existe o espírito chamado Kate King, que ficou conhecido entre os anos de 1869 e 1874, porque a médium Florence Cook materializava o espírito Kate King. Deixa eu ver se eu tenho... eu tenho aqui para vocês. Eu tenho aqui, ó. Olha, essa daqui é Kate King. Isso daqui é um espírito, não é uma pessoa. Eu queria tentar achar, deixa eu ver se eu acho, espera um pouquinho, aqui achei. Ó, essa moça daqui, ó, essa moça daqui, vocês estão vendo? Essa moça daqui é a Florence Cook e essa daqui é a Kate King. Então ela foi estudada por fenômenos mediúnicos. Então o ser humano está aqui, né, a pessoa, o médium, e aqui era a materialização. Sabe como é que era feita essa materialização? Saía da boca da Florence o ectoplasma, tão grande que... Eu tenho uma foto aqui no livro. Aliás, ó, eu escrevi esse livro chamado Espírita Marginal, é um romance espírita, quer ver? Que eu fiz em, acho que 97. Quer ver, ó? Acho que não vai dar para ver, mas aqui eu tenho aqui a materialização da mão na frente de uma rainha. Foi um fenômeno das irmãs Fox.
E aqui também, ó, a Florence incorporando a Kate King, e eu escrevi isso no livro A Espírita Marginal, que foi um romance espírita que eu psicografei, falando das irmãs Fox, que introduziram o espiritismo nos Estados Unidos. Muito curioso, né? Um outro tema fascinante é o próprio ocultismo, que ele vai abranger, por exemplo, o estudo dos anjos é um estudo ocultista. O ocultismo, então, ele vai abranger todos os fenômenos psicológicos, cósmicos, fisiológicos, físicos e espirituais. A palavra oculto vem de ocultus, que significa oculto e secreto. Então ele vai estudar todos os fenômenos e mistérios da natureza, e aí você vai conseguir desenvolver os poderes psíquicos. Outra coisa, outro fenômeno incrível é a psicocinésia, que é uma deformação, deixa eu ver se eu acho aqui, vocês vão lembrar dele, ó. A psicocinésia é a deformação de um ou mais objetos pela força mental de um ser humano. Os itens que foram sujeitos, então, pela psicocinésia, eles sofreram fraturas e diminuíram a dureza desses objetos. Em outros casos, apareceram fissuras. Um dos maiores divulgadores dessa capacidade da psicocinésia foi o israelense Uri Geller, porque inclusive ele ficou muito famoso, acho que na década de 70, ele esteve aqui no Brasil, levaram ele para um teatro, foi inclusive ao vivo, foi transmitido pela Globo, quem tem a minha idade vai lembrar. E aqui está o Uri Geller, ele entortando uma colher. E aconteceu uma coisa incrível, as pessoas começavam, jovem eu lembro disso, as pessoas começaram a subir no palco e elas passavam o dedo numa colher, nada, não passavam, nem tocavam, elas mentalizavam e a colher entortava ao vivo. Então, um monte de gente começou a subir no palco, ele ficou muito feliz. Mas assim, falaram muito mal dele, falaram que ele trapaceava, mas o Uri Geller, inclusive o Uri Geller foi o que propagou a história do 1111, foi ele que começou a propagar essa história e ainda hoje ele tem muitos seguidores. Bacana, né? Tá gostando de aprender sobre paranormalidade? Eu adoro ensinar para vocês. Eu vou gravar mais um vídeo tratando dos temas sobre paranormalidade. Namastê, gratidão por um dia de luz.